Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2014. Minha gente, o mês já acabou, o primeiro mês do ano tá acabando. Tempo tá passando voando, hein? Que tempo rápido, hein? Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Toda a nossa equipe já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Ouvinte dizendo: quero acertar a minha situação com meu companheiro diante de Deus. O problema é que dependemos do dinheiro da minha pensão. Ué, nós moramos juntos há quase 4 anos, aprendemos que não é certo, sabe? Só que mudar a situação significa passar dificuldade. Como agir com fé quando a questão é de sobrevivência? Por que é tão difícil dar passos de fé, hein? A fé exclui a razão? Por outro lado, o casamento não seria assim a união de 2 pessoas que se amam? Então, o que nós precisamos acertar? Pergunta uma de nossas ouvintes. E muita gente pensa igual, outros pensam diferente, outros não têm posicionamento. Vamos tratar sobre esse assunto no programa de hoje. Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. Advogado doutor Gilberto Garcia, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase inicial quando a nossa ouvinte diz: quero acertar a minha situação com meu companheiro diante de Deus, onde a gente imagina que seja o casamento, alguma coisa nesse nível, né? O problema é que dependemos do dinheiro da minha pensão, é o que diz a nossa ouvinte. Sua análise, sua opinião sobre esse assunto, meu querido. J.R. Vargas, muito bom dia, debatedores, bom dia, ouvinte, bom dia. Aumente o volume do seu rádio, porque muita gente vai ser abençoada nessa manhã, J.R. A irmã vai poder casar no Senhor com satisfação e diante da lei também. É? Por quê, J.R.? Porque aí tá uma coisa interessante. Há um mito, ou seja, uma história para boi dormir, de que não se pode casar quem tem pensão. Explicando, a lei brasileira não diz que não pode casar. E aí, meu irmão e minha irmã, o nosso sistema legal funciona com base no vale que está escrito. Então, se não tem lei proibindo, é permitido. E eu estou aqui, vamos quiser anotar, é a lei 8.213 de 91. É a lei J.R. da Previdência Social do país, que estabelece que as pessoas têm que ter a sua fonte. E o artigo que fala sobre isso, ele não diz como hipótese o novo casamento. É interessante, só para ajudar a mesa. O artigo 77, no parágrafo 2º desta lei, vai dizer: a parte da pensão se extingue. Aí ele fala: pela morte do pensionista, se o filho ficar maior de idade, fora o filho deficiente, e aquele que estava inválido e cessar a invalidez. Ou seja, a lei não fala em novo casamento. Aí você diz: mas por que muita gente não casa? Porque o INSS, o órgão pagador, ele, quando toma conhecimento que você casou, ele vai lá e caça a sua pensão. E aí, muita gente tem que ir para a justiça para fazer valer o seu direito. E justiça que já definiu isso em abril do ano retrasado, 14 já estamos, o STJ veio e disse: se não houver a mudança daqueles modos de fortuna, irmãos da mesa, ou seja, você casou com alguém, você ganha um salário de pensão do falecido, casa com alguém que também ganha um salário, o que mudou na sua vida? Nada. O STJ veio e disse: nesse sentido, não há perda de pensão. Por isso a importância de orientar nossos irmãos e irmãs que, neste caso de alguém que casou ou que quer casar, eu tenho a pensão do meu marido, a pensão é do INSS. Temos vários tipos de pensão no país, é do INSS. Posso casar de novo? Pode casar de novo, mas o INSS certamente, quando tomar conhecimento, e o cartório
informa o INSS, ele poderá suspender a sua pensão. O que você fará? Vai procurar um advogado, entrar com ação para garantir o seu direito, porque a lei não tira o direito. Então vamos por partes aqui, vamos como Jack. Vamos por parte. Beleza. Deixa eu abrir aqui os microfones, que eu acho que todo mundo tem uma dúvida, pode ter uma opinião também. Reverendo Isaías Cavalcante, Rosângela Oliveira, pastor William Lourenço já estão aqui conosco aqui, então nós temos aqui, só para poder ilustrar. O senhor está falando sobre a questão de uma pensão que vem através do INSS. Isso. Neste caso, muito bem, a irmã está lá, ela é pensionista, casa com alguém milionário. Então ela não precisa mais receber aquela pensão, correto? Exatamente. Ela casa com alguém pior ou igual, tá certo? Pior ou igual, tá na média ali, isso. Problema nenhum, pode continuar. Mas em todos esses casos, ela poderá ter que entrar na justiça, porque é provável que o INSS corte a pensão dela. Então nós estamos em abril, tá certo? Estamos lá em abril, certo? Aí o INSS cortou a pensão dela em abril. Ela vai entrar na justiça para poder reaver isso aí, até o retroativo, né? Exatamente. Pode entrar pedindo retroativo. Isso. Até que a vaca tussa, ou seja, até que a coisa aconteça, tem um prazo. Não estaria aí o medo? E o outro aspecto são pensões de militares, por exemplo. Talvez tenha uma diferença. Vamos continuar ouvindo os companheiros aqui. Muito bom dia, deputado federal Harold de Oliveira. Bom dia, JR. Bom dia, queridos ouvintes, debatedores. Esta é uma situação que tem ocorrido, foi muito bem esclarecida pelo nosso jurista da mesa, né? Porque deixou de citar uma questão, e eu, aliás, agora pergunto, se há uma decisão da justiça, um acórdão judicial, estabelecendo a regra, esse acórdão não teria força de lei? É a pergunta que eu faço ao doutor Garcia. Não teria força de lei? E não tem a questão da súmula vinculante nesse caso? São questões que eu coloco que as pessoas devem estar pensando nisso. Excelente. Se eu posso caminhar? Claro, pode. O sistema legal nosso, irmãos, ele é um tanto quanto intrincado. Quando um juiz decide, ele decide num caso específico. Quando o tribunal decide, também é caso específico. Quando chega ao STJ, continua sendo caso específico. Só o Supremo é que tem o poder de estabelecer, como o deputado bem colocou, uma súmula vinculante. Fora disso, só o parlamento. Então, enquanto o Supremo não decidir o assunto e colocar como súmula vinculante, ou seja, obrigando todos os órgãos e os outros poderes públicos, não tem força de voga vinculante. Tem que recorrer. Por enquanto, nós temos uma decisão do STJ, já de Brasília, dizendo que se não mudou a fortuna, se não mudou a condição socioeconômica, o direito permanece e o órgão tem que pagar. Mas enquanto não chegar no Supremo, deputado, nós não temos ainda uma súmula vinculante, ou enquanto o parlamento brasileiro não se manifestar dizendo, olha, INSS, e já está interessante, debatedores, irmãos que nos ouvem, deputados sabem bem disso, nós temos chamadas leis, irmãos, positivas e negativas. O nosso sistema funciona assim: você é punido pelo que faz ou pelo que não faz. E é interessante que o INSS, ele se avoga de um direito que não é dele, porque a lei não diz que tira o direito. Ele se avoga como juiz de cada caso, retira, para que a pessoa possa provar que continua tendo a necessidade de continuar com o direito. Você imagina, no país em que a pessoa tem que provar que está viva, entendeu? Eu estou vivo, hein? Estou descrevendo que eu estou vivo, hein? É impressionante. Reverendo Isaías Cavalcante, pastor auxiliar da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, bom dia. Bem-vindo no seu ministério ao longo da sua história. O senhor é muito jovem ainda, graças a Deus, tem muita estrada pela frente. Muitas histórias relacionadas a esse assunto, o que o doutor Gilberto dizia, tem muita lenda, aquelas fantasias ou histórias que as pessoas ouviram, que eventualmente hoje aqui, com a graça de Deus, vão ser abolidas, né? Vão ser trazidas à luz. O que é e o que não é. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia a você, ouvinte. Nós conhecemos, né, alguns casos de membros de igreja que estão passando por esse dilema. E alguns permanecem com a vida irregular, legalmente e espiritualmente, apenas vivendo com alguém, né, com um companheiro, com medo de perder a pensão. Às vezes a pensão do marido que era militar, etc. É um falecido que está vivo ainda.
Exatamente. Né? Há outros casos em que a pessoa tem uma profunda preocupação, é o caso da nossa ouvinte aqui, né? E eu conheço uma pessoa assim também, que ela está incomodada com a situação. Tem essa problemática, né? De perder a pensão, ela pensa em perder a pensão, mas ao mesmo tempo está com o coração angustiado, aflito, porque deseja legalizar a situação e espiritualmente está bem diante de Deus, né? Eu conheço um caso em que a pessoa durante toda a vida viveu essa situação, com medo de perder a pensão, não se casou, né? Era membro de uma igreja evangélica, e a situação só foi resolvida quando o companheiro faleceu. Ela permaneceu sozinha. Então eu diria, é um fato que angustia algumas pessoas. E conheço o caso também em que a pessoa se separou, porque não havia realmente amor, né? Então ela optou por se separar e viver sozinha para não correr o risco de perder a pensão. Muitas meninas têm que ficar atentas aí, porque tem muito, né? Camarada que sabe se aquela ali tem uma pensão, rapaz, vou chegar na pensão. Ele tá de olho na pensão dela, como diria aquela música antiga. Muito bem, a nossa querida Rosângela Oliveira é a nossa menina da mesa de hoje, professora universitária e secretária da UMADER, União de Mocidade das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro. Rosângela, muito bom dia, seja bem-vinda. Muitos casos assim, não tem não, Rosângela? Muito bom dia, J.R. Vargas, é um prazer muito grande poder estar aqui participando desse debate. Temos muitos casos assim, né? E os nossos jovens, com essa facilidade de hoje em dia de querer facilidades financeiras, olham muito para jovens, e os jovens também, eu quero me casar com ela ou com ele porque ele tem uma situação financeira. E isso é muito preocupante nos nossos jovens hoje, né? E na questão da nossa ouvinte, nesse caso, usar a fé, né? Porque ela pergunta aqui, né? Como agir com fé? Como tomar uma atitude mediante uma questão de sobrevivência? E agora eu acredito que ela esteja mais aliviada com essa situação por conta dessa fala muito bem colocada do querido doutor Gilberto. Então, é importante que os nossos jovens fiquem atentos para que não caiam em ciladas desse tipo, porque é muito prejudicial para a vida espiritual deste jovem. É verdade. Né? Com a gente aqui no programa também o pastor William Lourenço Braga, da Igreja Batista Renovada Restaurando Vidas. Pastor William, muito bom dia, seja bem-vindo. Qual a opinião do senhor sobre esse assunto, pastor? Ele tem muita gente aí querendo resolver. Tem gente como a nossa ouvinte, né? Quer resolver. Tem gente que tá adormecido em berço esplêndido. Se daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Agora vou ficar quietinho aqui. Bom dia, JR. Bom dia a todos os irmãos debatedores, os ouvintes. Olha, essa situação assim um pouco complexa. A gente ter assim uma resposta propriamente fica um tanto quanto difícil se ela não encampar a ideia de que ela é uma pessoa espiritual, que ela serve um Deus único, verdadeiro, que pode suprir todas as nossas necessidades. Se a gente conseguir eliminar esse medo por causa da falta do dinheiro, por causa da situação financeira, a gente vai viver uma situação muito tremenda diante de Deus, porque são experiências que a gente precisa experimentar. Talvez ela não tenha experimentado no lado espiritual, viver na dependência de Deus, esperar Deus suprir as suas necessidades, porque a gente tem casos de pessoas que elas deram um pontapé mesmo, eu vou mudar a minha situação sem medo de ser feliz, porque eu quero agradar a Deus. Se a gente partir dessa premissa que importa agradar a Deus do que agradar o meu cônjuge, porque se eu coloco o meu amor pela minha esposa ou vice-versa e corto o amor de Deus mediante aquilo do que ele possa fazer por mim, então eu estou indo na contramão do que o evangelho propaga. Se eu pensar que o evangelho ele muda as situações pertinentes a essa perda de dinheiro, a ter dinheiro ou não ter dinheiro, se a gente mudar e pensar que Deus ele pode resolver essas questões, então a gente pode mudar a situação, que a dificuldade ela pode até ter, algum tempo vai ter uma dificuldade porque existem essas condições, essas situações, mas depois a gente vai ser feliz porque o nosso Deus vai fazer assim. Essa questão é fundamental. A dependência é de quem? É dependência de Deus, dependente lá. Como é que vivem as pessoas que não têm isso e conseguem sobreviver sem isso? Como é que a gente lida com esse assunto? E ainda a questão da pensão militar, que esse é um ponto aí pra gente explicar para os nossos ouvintes.
que envolve aí polícia, envolve exército, marinha, aeronáutica, envolve as três forças, envolve, enfim, todo mundo tem que estar atento aí, porque essa é uma informação muito importante para os nossos ouvintes. Independentemente da informação efetivamente, a dependência de Deus que está aí explicitada, nós vamos ouvir. Só um minutinho, vamos uma promoção da 93 FM. Gincana 93. Alô, Viviane, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos debatedores e bom dia também aos nossos ouvintes. E aí, Vivi, bom dia pra você também, minha querida. Você é um doce de menino. Onde é que você tá? JR, eu estou em Bangu, bem no centro de Bangu, na Avenida Ministro Ari Franco, com a Rua Sul América, bem no início do calçadão. Não tem como não encontrar essa van super colorida, adesivada da 93. O que nós vamos fazer é o seguinte, JR, eu vou fazer um pedido e as 5 primeiras pessoas que chegarem aqui trazendo no carro isso que eu vou pedir, vai sair daqui com um presente. Pode ser uma squeeze, um CD, um DVD, um kit de chocolate, até um kit escolar. Então vamos lá. Eu quero que a pessoa traga para mim uma chave. Uma chave. Pode ser de carro, pode ser de casa. Trouxe uma chave, mostrou para mim, saiu com um presente da 93. Uma chave. Uma chave. Simples. Simples. Então tá bom. Repete aí o endereço, Vivi. Avenida Ministro Ari Franco, com a Rua Sul América, bem no início do calçadão de Bangu. Sei. Então se a pessoa aparecer aí com as 5 chaves, o que acontece? Ela continua levando apenas um presente. Não é por chaves, não. Não é por chaves. Que essa foi uma intervenção aqui. Uma chave ou um molho de chaves. Pantomímica do pastor, do doutor Gilberto aqui, que me apresentou o molho aqui com várias chaves, aí eu fiquei, me ocorreu essa dúvida. Então, muito bem, você tá aí, os nossos ouvintes. Agora, são os primeiros 5. Os primeiros 5, okay. Então tem que ser bem rapidinho. Tá bom, Vivi, obrigado, querida. Obrigado você, JR. Um beijo, Deus te abençoe. E povo maravilhoso de Bangu, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Essa é a 93 FM, minha gente. Nós estamos juntos na melhor. 93 FM. 93. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Vamos lá, minha gente, voltamos aqui a este ponto, essa questão da pensão militar aí. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Como é que funciona? É lenda também? Nesse caso pega? Veja só, perdão. Não, eu ia justamente colocar a bola na sua mão, doutor Gilberto. Gilberto Garcia é especializado, é advogado, e é muito bom a gente explorar com detalhe todo esse conhecimento. Até porque a gente não sabe se essa pensão que se refere aqui é pensão. Olha que tipo de pensão é. E os ouvintes estão aí, né? Então, um é o INSS, o outro é militar. Os diversos tipos de pensão que existem, doutor Gilberto. E é interessante dizer isso, irmãos, porque nós temos vários regimes previdenciários. O regime do INSS é chamado de regime público. Só para completar do INSS, há situações em que às vezes a viúva tem a pensão, casa de novo e aí morre outra vez esse novo marido. E se ele deixar uma pensão para ela tem ainda o direito de escolher se quer a antiga ou a nova. Vale a maior. É direito dela escolher. Tanto que ela pode casar, ela casa, tanto ele como ela. Perigo, casou de novo, matou, morreu de novo outro. Ela escolhe se quer a pensão nova ou antiga. Isso já é pacificado. Isso e INSS. Temos outro regime, que é o regime dos militares. E aí, JR, só pra gente lembrar, debatedores, irmãos que nos ouvem. O senhor me distraiu com essa história sua aí. O senhor me distraiu aí, que negócio de morreu um, morreu outro, e ela tá herdando é acumulativo, não, mas. Não, eu sei, não é acumulativo, mas vale a maior. Ela tem o direito de escolher. Ai, doutor Gilberto. Público, INSS. Nós temos os militares, mas quando a gente fala em militar, vamos lembrar que militar aí é Exército, Marinha e Aeronáutica. Que é um outro regime. Tem um regime... Polícia, não é polícia militar? Não. Tem um regime estatutário, que aí entra a Polícia Federal e federais. Temos regime estatutário e estadual. Polícia Militar, Bombeiro, etc. Então são vários regimes. Olha aí. A regra geral é qual é a lei que estava vigindo a data do óbito. Essa é a regra geral. É pegar a lei da data do óbito. Vamos explorar então os militares, Marinha, Aeronáutica e Exército. Havia uma lei interessante, antiga, em que a mulher, filha, independente de casar ou não casar, ficava com a sua pensão. E esse regime não foi abolido.
Só que ele foi enriquecido. De 2001 para cá, se não me engano, as Forças Armadas criaram um sistema onde o militar, ele tem que passar a contribuir com 1,5 do seu soldo. Ele tem que declarar isso. E se ele declarou isso, faleceu, a sua filha, só vale para a filha, independente se é maior, se é menor, se casou, separou, ela permanece com direito à pensão. Aí vem a dúvida: o óbito veio depois dessa nova lei ou antes da nova lei? Se veio antes da nova lei, ela permanece com direito. Se veio depois da nova lei de 2001, ela só tem direito se ele optou, se ele disse lá para o órgão pagador previdenciário que ele gostaria de manter o desconto previdenciário. Se ele deixou lá o desconto de 1,5, ela permanece com direito. E repito, independente se é solteira... Tô falando de filha. Só para filha, não vai para filho homem. Aham. E aí, ela pode casar, separar. Certo. É claro, legalmente falando. E não perderá o direito. A pergunta vai ser essa: faleceu antes desse 1,5 ou depois? Antes do 2001 ou depois do 2001? Isso para militares, exército, marinha, e a esposa? A esposa? Agora a pensão, a mulher dele. Pensão, provenço da esposa. Morre o marido e essa pensão que fica com ela. O regramento que se usa para efeito público tem o mesmo entendimento para ela. A pergunta vai ser de novo, deputado, é pegar o exame, porque o problema todo está em saber qual o regime específico. A data do óbito. Exato. A questão é a data do óbito. Faleceu e o regime que se aplica naquela situação. Nós temos um emaranhado, e até agora surgiu também a chamada previdência privada, que tem um outro regime também específico. Bem, deixa eu ver se eu entendi. Não são todos os casos em que a pessoa perde, ou pelo menos nós temos poucos casos em que a pessoa perde. Existem possibilidades da pessoa vir eventualmente a perder a pensão. Talvez até pudéssemos ilustrar, dizendo, nesse caso, isso pode acontecer, para nossa reflexão. Mas o fato é que nem todo mundo perde, ou seja, aquela ideia de que casou, dançou, não é exatamente isso aí. Ou seja, não é esse. Olha bem, nós estamos partindo do princípio que a pessoa não quer perder a pensão. Nós vamos entrar na fé, dependência de Deus, obediência, agora fazendo meio aqui pra gente explicar a lei, e agora o meio pra gente caminhar em relação à fé, para poder ilustrar para os nossos ouvintes. Agora, só para vocês terem uma ideia, antes que a gente entre com o resultado parcial da nossa pesquisa de hoje, essa nossa ouvinte que nos escreveu foi aconselhada a casar com esta outra pessoa no Paraguai. Eu quero ouvir vocês sobre esse assunto também. Pesquisa 93. Resultado parcial, bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas, nossos ouvintes, queridos debatedores. Pesquisa é a seguinte: você tem dificuldade em dar passos de fé aí na sua caminhada? 70% dos nossos ouvintes confessam que tem dificuldade de dar passos de fé. Muito bem, quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação deles. O passo de fé está relacionado a esse assunto muito importante para nós observarmos o que cada um está pensando sobre esse tema. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Hermanos, Paraguai. Vou pegar o microfone aí, fica à vontade. Você imagina bem, ela foi aconselhada por um pastor. Meu Deus. O pastor disse assim: minha filha, não tem jeito. Entendeu? Vai para Paraguai, casa no Paraguai e volta. Eu não entendi a questão do Paraguai especificamente. Se existe uma Las Vegas da vida, se tem esse tipo de entendeu? Não é? Eu não entendi, eu realmente não entendo esse assunto. Ela foi mal aconselhada porque Paraguai cheira a ilegalidade. Essa ideia, né? Ou não? E o casamento para no Brasil terá que ser convalidado. Ela casa lá. Ela, para aqui no Brasil ter reconhecido, ela terá que convalidar também no Brasil o casamento. Aí entra nos acordos internacionais, bilaterais, complica trabalhão, mais. Rapaz? Fala, Rosângela, querida. Primeiramente, vamos partir da premissa de que fé expressa a resposta humana ao Deus que se revela com seu amor, com a sua sabedoria, o seu poder, as suas exigências, inclui a aceitação intelectual, a confiança e a obediência. Neste caso, ela não vai estar sendo obediente a Deus, fazendo uma coisa ilegal. Então, o que é fé? Nós temos aí dois sentidos: o significado da fé e a natureza da fé.
O significado da fé você pode ver aí no Aurélio, que é garantia, confiança em alguém ou em alguma coisa, crença nos dogmas de uma religião. Que seriam esses dogmas? Seriam princípios fundamentais que devem ser respeitados. Estar convencido da verdade do que se diz. Agora vamos para a natureza da fé. Lá em Hebreus capítulo 11, nós temos a partir do primeiro versículo que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Lá no versículo 7, a gente vê também que, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Se essa ouvinte, ela tem fé em Deus e crê que Ele é o Deus da provisão e Ele pode galardoar a ela pela obediência, pela fé que ela tem em Deus, ela vai fazer as coisas corretamente e ela vai ser muito feliz, vai ter uma vida harmoniosa em seu lar. Se a lei permitir que ela tenha a pensão e o casamento, maravilha. Se a lei não permitir que ela tenha a pensão e o casamento, que ela abra mão de um dos dois. Exatamente. É isso? Exatamente. E neste caso aqui, pela lógica, vai abrir mão da pensão. Não vai abrir mão do casamento, a não ser que ela tem gente que aproveita a viagem, né? Exatamente. Se Ele é Deus da provisão, Ele vai prover tudo para ela, com certeza. Reverendo Isaías, pastor William, pode pegar o microfone aí, pastor, tá bem? Fica à vontade. É um caso complexo, a gente percebe, porque há uma preocupação financeira, uma preocupação com a manutenção do casal, né? Mas a gente percebe que os valores espirituais precisam ser colocados em primeiro lugar. A palavra de Deus em Mateus capítulo 6, o próprio Jesus falando acerca disto, ele diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, a pessoa não pode viver ilegalmente, né? Ela está vivendo ilegalmente porque não se casou e contrariando a própria palavra de Deus em relação ao casamento, ao aspecto espiritual do casamento. Então, essa pessoa precisa dar um passo de fé. E fé é essa dependência total de Deus, né? Abraão demonstrou uma fé quando foi chamado por Deus para uma terra que ele não conhecia, e ele deixou tudo, abriu mão de tudo, né? Da sua parentela, da sua terra, e foi para um lugar que Deus lhe mostraria. E há uma expressão muito interessante: vendo o invisível. Então, quando se age pela fé, se antevê, né? Se antevê isso. Então, essa nossa irmã precisa dar esse passo de fé, legalizar a sua situação diante da sociedade e diante de Deus. Eu penso assim, existem pessoas que elas procuram resposta para uma série de coisas. E até mesmo diante de Deus elas pedem coisas a Deus, mas lá no seu coração ela já decidiu o que quer. Ela não espera a decisão de Deus, ela já decidiu. Então, ela procura resposta naquilo que ela acha que eu vou fazer. Então, mediante a minha resposta, é o que ela vai fazer. Ela não quer viver aquilo que ela vai fazer, ela quer viver aquilo que eu vou fazer. E aí é uma situação um tanto quanto difícil para se resolver, porque a gente fala muito de fé, mas nem todo mundo aplica a sua fé em Deus da forma que tem que aplicar. A gente só fala pro irmão: você tem que ter fé, tu crê. Ora, mas não é meu calo que tá apertando? Quando se trata do vizinho é uma coisa, quando se trata de nós é outra. Então é o seguinte: ou tem fé ou não tem fé. Ou toma a decisão diante de Deus para parar com o pecado, um negócio que muitas vezes o pecado ele sacia a necessidade da pessoa. E a pessoa não... Esse negócio eu fico pensando muito. O amor, coisa nenhuma, tá vivendo em pecado. Se quiser mesmo mudar a vida, dá um passo de fé pro Senhor e fala assim: eu vou mudar, eu até paro eu conheço pessoas que se amavam assim voluntariamente, aquele amor assim louco. Quando aprendeu que diante de Deus estavam errados nas suas ações, eu mesmo já fiz isso, eu já orientei pessoas e elas se separaram de corpo e esperou
consertar a sua vida no futuro para poder voltar a conviver junto através do casamento. Agora, fala pra essa moça, pra ela se afastar do esposo dela, que já vive 4 anos, pra sair do pecado e esperar que Deus resolva a situação dela. Não é uma coisa simples, vocês estão absolutamente certos. E quando o nosso ouvinte, por exemplo, diz, olha, é fácil dizer e tudo mais, essa interpretação que o senhor trouxe, é fato. Que as pessoas falam isso mesmo, a gente mesmo fala. Pra você é fácil, hein, fulano? Tá falando, ele não tá vivendo, né? A gente sabe como o negócio é difícil, como é punk. Por exemplo, aqui um ouvinte de Bangu, dizendo, olha, minha vizinha está passando por isso, ela casou novamente e perdeu sua pensão. Hoje ela está passando necessidades, ficou tão decepcionada com o conselho do pastor que acabou saindo da igreja, diz aqui uma de nossos ouvintes. Aí deixa a igreja, tá certo? Porque tá passando necessidade. Quantas pessoas estão passando necessidade sem ter passado por isso? Mas atribui a necessidade à falta da receita, da entrada daquele dinheiro que estava lá. Vejam como as coisas não são simples, companheiros. Na antiga igreja que eu pastorei, tinha uma moça casada, já vivia há muito tempo com seu marido, e ela queria se consertar. Começou a aprender na escola dominical que o que ela estava vivendo era uma vida errada. E ela foi ao gabinete comigo e a minha esposa e falou, pastor, eu quero consertar a minha vida, mas eu tenho uma pensão. O pai dela era policial militar lá em Brasília, e aí nós falamos assim, olha, nós vamos procurar ver essa situação, como é que a gente resolve isso. Entramos em contato com Brasília e lá o órgão pagador dela disse que ela não perderia a pensão. Então acertamos tudo, a igreja ajudou em tudo que foi possível, ela casou, tá lá com a sua pensão e tá vivendo a vidinha dela legal. Aí, pastor William, traz para a mesa então uma coisa interessantíssima, ou seja, a importância que as igrejas têm, não só de aconselhar, mas de caminhar com o casal, ajudar, lógico, tranquilo, e promover os famosos casamentos que são feitos em grupo, onde você consegue que o cartório não cobre nada, casamento comunitário, e a igreja então, ela ajuda casais. O Ministério de Casal muitas vezes está focado tão somente numa expectativa que é importante, que é a visão do casamento, a visão espiritual, etc. Mas o que tem de famílias, deputado Haroldo Oliveira, onde rodo pelo Brasil, quando faço palestra para casais, a pergunta que mais recebo é, como é que funciona o regime de comunhão de bens? Eu casei e não sei. Eu tenho 70 anos, e se meu marido morrer? Muitas perguntas, e nem sempre as igrejas estão dando esse suporte. Por isso, pastor William, sua palavra é importante, porque a igreja aconselha, mas ela também acompanha, e um debate desse orienta os irmãos e irmãs dos pastores a também atentarem para esse aspecto de caminhar junto para abençoar o casal. É o aspecto material do casamento, o aspecto físico do casamento, que não é apenas o espiritual. Essa é uma questão que se coloca realmente, já foi aqui bastante aprofundada. Agora, realmente, eu conheço casos, até fora da igreja, de pessoas que vivem em concubinato, que ainda usavam antigamente essa palavra. Antigamente. Não era antigamente também. Antigamente. Maritalmente. Hoje é maritalmente. E não casam para não perder a pensão, tá? Claro, tem todos esses casos que nós analisamos aqui. Agora, o que diz respeito ao imediatismo da pessoa, esta materialidade que nós temos, essa tendência de solucionar o problema do imediato, dificulta tremendamente. Com certeza. Eu acho que esse é um problema que as igrejas têm e que tem que dar além da orientação espiritual, dá um suporte. Dá um suporte até jurídico, técnico, para mostrar todas as questões. É claro que aí depois uma decisão que será sempre uma decisão voluntária e pessoal de quem está sofrendo esse assunto. Uma de nossas ouvintes, aliás, um de nossos ouvintes conta aqui o seguinte: tem uma irmã da minha igreja que ela ficou viúva há alguns anos, né? Aí tempo depois ela conheceu um rapaz. Aí os pastores a orientaram a casar e não morar junto. Ela tinha medo de perder a pensão, mas mesmo assim obedeceu e casou. Perdeu a pensão, mas continuou orando. E meses depois recebeu uma carta informando que a pensão retornaria. Recebeu os atrasados e ainda teve reajuste no valor da pensão. O segredo é fazer a vontade de Deus. Diz aqui o nosso ouvinte contando aqui a experiência vivida na sua igreja. Vai sair um pouco do dízimo, aleluia. Viu como a provisão vem? Quando se está em obediência, a provisão de Deus vem, né? A fé, a dependência de Deus, Jesus disse, o reverendo Isaías leu, a nossa vida, a ansiedade, todos nós
nós vivemos inquietos, ansiosos, mas a confiança de Deus é sempre maior deve ser sempre maior do que a ansiedade, do que a inquietação e do que o próprio medo que eventualmente pode nos abater. Falamos aqui sobre obediência, sobre dependência de Deus, confiança no sustento divino. É o mesmo princípio aplicado para não jogar na loteria, na Mega Sena, na raspadinha, na rifa da esquina, ou até em rifa que não é na esquina, não. Às vezes é na igreja, já falamos várias vezes aqui sobre rifa e igreja. Aqui o seguinte, negócio de rifa, de vez em quando surge, tem uma rifa lá na igreja, missionária e tal, enfim. Em todos esses assuntos, a base é essa, gente. A base é a confiança em Deus, a obediência, a dependência, na providência divina. Podemos dizer isso ou não? Vamos lá. Nós temos exemplos de fé que mudaram situações, né? Então, nós temos aí a fé da viúva de Serapta, que só tinha um pouquinho de farinha e azeite, mas ela usou a fé e Deus agiu com provisão. Lá em Gênesis capítulo 13, conta que teve contenda entre os pastores de Ló e Abraão, né? E Abraão falou por ele assim: olha, Ló, contemple aí as campinas. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Então Ló, ele com um olho grande, olhou e viu os campos verdejantes, e olhou para o outro lado, viu um terreno árido, falou: caramba, eu não vou para lá não, vou lá para as campinas. Foi para as campinas. Só que ele não sabia que sobre a vida de Abraão havia uma promessa. Eu quero dizer para os nossos ouvintes que sobre as nossas vidas existe uma promessa. E nós não vamos morrer sem que Deus cumpra essa promessa nas nossas vidas. E nós não vamos mendigar o pão porque nós somos filhos do Senhor. Principalmente se a gente viver na justiça de Deus. Agora, o camarada é infiel. Ele não trata das coisas de Deus com sabedoria, com apreço, e ele quer ser feliz, não tem como. Agora, se ele for justo, se ele viver diante do Senhor, naquela regra que a Bíblia estabeleceu para ele, pode ter certeza, ele pode ficar desempregado hoje, mas ele não... Eu fiquei desempregado 5 anos. Na época o José Serra mandou todos nós embora. Ficamos desempregados 5 anos, e 5 anos eu comi do bom e do melhor. Filé mignon, queijo bola, tudo que eu gostava vinha na minha mesa. Melhor até de que quando eu estava com o meu salário em dia. Então o Fico tá feliz com o José Serra. Conta o segredo mesmo. Gostei do queijo bola aí, rapaz. Abriu o apetite. E depois, quando a gente voltou novamente para o nosso trabalho, Deus mudou o quadro. Então, se a gente tiver a convicção, a esperança, confiar em Deus, pode ter certeza. Deus, ele sempre vai estar suprindo as necessidades, sejam elas quais forem. JR, a ouvinte faz uma pergunta, né? Por que é tão difícil dar passos de fé? É porque nós somos humanos, né? Somos falhos, duvidamos muitas vezes da providência divina. Então eu diria, é uma reação até certo ponto natural, mas nós precisamos depender de Deus, né? Quando a gente olha a vida de Tomé duvidou também, né? Ele não pode ser um exemplo positivo para nós. Ele duvidou e disse: se eu não vi os sinais, né, dos cravos nas mãos, etc., se eu não colocar a minha mão, eu não crerei, né? Ou seja, ver para crer. Na perspectiva espiritual, acontece o contrário. Nós precisamos crer para ver. Então, se creres, verás. Tudo é possível ao que crê. Mas é interessante, irmãos, o deputado aqui foi muito feliz na colocação, de lembrar que somos de carne e osso, e o apóstolo Paulo, quando escreve, a gente chama de o clamor de Paulo, né, aos Romanos, capítulo 7, e de 14 em diante, quando ele diz: o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, isso pratico, miserável o homem que eu sou. Ou seja, isso faz parte, irmãos, da nossa humanidade. Essa oscilação entre crer num instante e não crer no outro, onde cada um de nós é motivado e orientado de algumas situações. E nesse caso especificamente, irmãos, e minha irmã que nos ouve, talvez a orientação, eu estava ali dentro da Bíblia agora, a orientação que Pedro dá sobre lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, o que é um exercício, um desafio. A gente brinca que é igual soltar pipa, né? Você bota ela no alto, quem soltou sabe disso, eu soltei bastante, e solta a linha e vai embora, mas puxa a linha, etc. E a nossa tentativa com Deus às vezes é isso. A gente bota ela no alto e continua segurando. Mas isso é humano entre nós.
E aí o exercitar isso é um desafio não muito fácil para descansar que o Senhor está provendo por graça dele. A fé exclui a razão? Esta é a síntese que eu aqui no banquinho da Escola Bíblica Dominical vou ouvir os pastores. Eu diria que a fé não exclui a razão. Ela exige o bom senso, né? Mas não podemos colocar a razão acima da fé. Porque se a pessoa confia naquilo que é razoável, ela nem vai precisar de fé. Então a fé vai além da própria razão, no sentido de confiar naquilo que ainda não é visível, que não é perceptível, né? Agora, não pode ser uma fé cega. A pessoa tem que ser prudente. Mas eu diria, a fé vai além da razão. Deus contraria a própria razão. Nós temos vários exemplos bíblicos aqui, né? O caso do irmão Abraão, né? É um irmão muito citado, a questão do nascimento de Isaac, né? A fé ali foi além da própria razão, porque pela razão humana, né? Ele já estava avançado em dias, Sara não tinha a possibilidade física de ter filhos, mas ele exerceu a fé e é chamado o pai da fé. Isaac nasceu. Mas aí num outro momento, pastor, se me permite, provocando o pastor também, William, esse mesmo Abraão, chamado pai da fé, teve que omitir a verdade para preservar a sua vida, quando não disse que Sara era sua esposa. Uma meia verdade, né? Ele omitiu a verdade. E aí, ele não teve fé? Não, ele foi humano. E por isso que, quando coloca fé e razão... Foi racional. Isso, racional. Humano. Eu lembro na EBD, lá da nossa igreja, São João de Meriti, primeira igreja, quando o irmão dizia que ele não faz seguro de carro, porque Deus protege o carro dele. E eu disse na classe, irmão, a minha fé é pequena, para entender assim. Eu entendo que Deus me dá instrumentos, artifícios, eu faço seguro. E Deus protege a minha vida e o carro também. Mas eu tenho seguro de vida, porque o texto não manda eu tirar lá o vigia, o sentinela. Se não tiver o sentinela está lá. E apesar dele, Deus está cuidando. Não manda tirar o sentinela. Por isso, esse significa fé e razão é um desafio para nós enquanto seres humanos. Ainda tem um aspecto, na mesma sala de aula, do lado desse irmão, tem um corretor de seguros, né? Da mesma sala de aula da escola dominical tem um corretor de seguros, não é verdade? O cara fala assim, pera aí, meu amigo. Ô, meu amigo, eu tenho fé que só vai fazer. Aí é uma briga de fé. Ainda vai brigar, não dá. Agora, um detalhe. Não dá essa ideia não, porque eu sou vendedor. Um detalhe que é importantíssimo é o seguinte, qualquer um qualquer um dos nossos ouvintes, seja pai ou mãe hoje, nem sempre foi pai e mãe. O pai da fé nem sempre agiu como o pai da fé. Isso. O pai da fé, além de ser humano, ele não estava pronto quando, especialmente nesse texto, esse texto é o começo da trajetória dele. Exatamente. Ele está descobrindo o que é certo e o que é errado. Deus está tratando diretamente com ele sobre esse assunto, tanto tratou que a gente tem escrito. É pra gente ler e falar assim, olha bem, olha como Deus foi misericordioso com ele. E Abraão sabia dessa misericórdia de Deus, não no momento que ela aconteceu, porque talvez ele não tivesse essa informação, mas na sequência, né? É um negócio impressionante. Sim, pastor eu gostei quando você disse a noção do certo e errado. Quando Deus ele tira o povo do Egito, levou lá para o Sinai para dar as tábuas da lei. Isso. E ali o homem ele teria a noção do certo e o errado. E nem vendo todos os milagres que Deus proporcionou, ele deixou que a fé, né, ela fosse maior do que a própria razão, porque quando ele teve fome, ele falou assim, melhor seria voltar lá pro Egito. Mas ele sabia que o mesmo Deus que estava ouvindo ele falar voltar pro Egito, deu comida para ele. Olha, eu tô com sede, deu água. Olha, não tem como passar o Mar Vermelho, abriu o Mar Vermelho. Nem depois disso tudo, o homem vendo todas essas coisas acontecer, ele creu que Deus podia fazer. Infelizmente, essa nossa humanidade, ela nos leva, às vezes, até perseverar nessa razão e deixar a fé de lado em muitos momentos. E a duvidar. Sim. O que eu conclamo a todos nós é voltarmos ao primeiro amor, então. Se estamos titubeando entre um momento de que a fé, ela não está sendo substancial ao ponto de me levar a crer que Deus pode fazer, então eu tenho que voltar ao primeiro amor, tem que ir lá em Apocalipse voltar ao primeiro amor, que está tudo errado. A partir desse assunto, dois aspectos fundamentais. O assunto é a questão da pensão, perde ou não perde? Ouvimos aqui vários esclarecimentos sobre esse assunto. Vale encorajar os nossos ouvintes o seguinte, vamos pesquisar.
Tá certo? Seu caso pode ser um caso atípico, pode ser um caso específico em que é fundamental que haja uma pesquisa mais aprofundada, com tempo, com ida, com vinda, enfim, uma série de coisas. Então, não desista antes de tentar. Isso. Não diga assim, não tem jeito, tá certo? Não tem jeito. Se o caso aí é que a mulher recebe a pensão, casou, juntou e agora o atual, ele não quer que seja pesquisado, não quer nada, é bom, entendeu? Continuar fazendo a pesquisa, talvez não da pensão, mas da pessoa, para saber o que está acontecendo. É importante isso, com todo respeito, mas analisar esse assunto com a prudência e a sabedoria que Deus nos dá. Vocês disseram a fé, a dependência de Deus, a obediência. Quando se depende de Deus, vocês disseram que Deus abre as portas e a providência divina vem. Em caso de dificuldade, de luta, Deus ainda provê, como ele fez no deserto, e ele continua a realizar isso hoje em dia. A obediência a Deus, ela deve estar acima de qualquer outra coisa. É isso, companheiros? Acima de qualquer outro aspecto. Eu queria ter isso, queria ter aquilo, vou ficar sem isso ou sem aquilo. É obediência a Deus, é obediência a Deus. E o outro aspecto sobre a fé. A importância de linkarmos a fé, a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e de prática, que vai nos mostrar o que a fé está fundamentada em quê? Para não ter fé, o reverendo Isaías usou a expressão, fé cega, né? A razão, muitas vezes, ela é rompida, porque a fé, muitas vezes, ela está acima, mas não deixa de ser uma fé razoável, uma fé com bom senso. É isso, companheiros. Algum acréscimo aqui? Estou tentando resumir aqui objetivamente as palavras dos companheiros. O apóstolo Paulo nos orienta, né? O culto racional. Ele coloca desse jeito, né? E aí dentro daquilo que está na nossa possibilidade para que Deus possa agir acima. Mas JR, fica o recado para as igrejas, como o pastor Lírio bem citou, um exemplo excepcional, para que as igrejas possam dar suporte, acompanhar, orientar, e aí nós teremos certamente muitas famílias podendo ser legalizadas, vivendo em fé e também tendo sustento do seu lar no dia a dia. Paraguai não. De jeito nenhum. Senhor, sou eu. Não, porque não vai resolver, tem que validar. Exatamente. É o quê? Nada, é o quê? Nada de caçar. Nada de caçar em Paraguai. Egito, né? Ah, sim. Vamos à nossa gincana. Gincana 93. Sim, Viviane. Oi, JR, estou de volta. E aí, Viviane, conta pra gente. Foi muito boa a promoção, pegaram aqui várias estados, muito mais do que 5. E eu queria te pedir, JR, se depois você mandasse um alô especial para a galera aqui de Bangu. Eu vou repetir o endereço: Avenida Ministro Ari Franco, com a Rua Sul América, bem no início do calçadão aqui no centro de Bangu. E agora, JR, as 5 primeiras pessoas para minha carteira de identidade. Peraí, Viviane, tá falhando. Pera um pouquinho. É o quê? Carteira de identidade? Carteira aquela de identidade. verde? Chegou com carteira de identidade. É aquela verde? Presentão da 93. Hein, Viviane? Pode ser aquela verde. Eu vou abrir até uma exceção também pro Viviane, carteira de habilitação. A habilitação, aí que eu ia te falar, porque muita gente hoje, quem tem, né? Quem tem já tá usando, porque aquela verde é aquela verde que tortura a pessoa, né? Daquela foto antiga. Você tem, Viviane? Eu tenho. Você é nova, você é muito nova, você tem? Eu tenho. Olha, é engraçado. Já tô na segunda versão já. É um verde mais assim maduro, né? Isso. Dá o endereço de novo, Vivi, por favor. Avenida Ministro Ari Franco, com a Rua Sul América, no início do calçadão de Bangu. Chegou aqui com a carteira de identidade verdinha ou com a carteira de habilitação, sai com presente da 93. Maravilha, Viviane, um grande abraço a você, aos nossos queridos e amados ouvintes de Bangu. Alô, Bangu! Deus abençoe essa turma maravilhosa. Bom demais nós estamos juntos aqui na 93 FM. Essa, minha gente, é a Rádio do Povo de Deus. Vamos à nossa pesquisa de hoje? Pesquisa 93. Esse é o nosso resultado final da pesquisa 93 de hoje. Então, você tem dificuldade em dar passos de fé? 77% dos nossos ouvintes confirmam que tem essa dificuldade. Quero agradecer a participação dos nossos amados ouvintes. Eu gosto de transparência, porque a dificuldade não é? A dificuldade existe. Agora a Bíblia nos chama, né? A dar passos de fé. Não existe fé sem dar passos, né?
correto? Não tem fé no armário, tem que trabalhar a sua fé e viver essa realidade. Marcela Bastos, debate93.com.br, o nosso super site. O nosso super site, onde você vai encontrar o arquivo de todos os nossos programas lá. O de hoje começa a estar lá disponível para você às 7 horas da noite de hoje, mas nós temos aí o arquivo de mais de um ano atrás. Você pode fazer a pesquisa pelo nome dos debatedores, por tema de debate. Você vai encontrar todos lá elencados para você ouvir novamente, para você compartilhar, mandar por e-mail, colocar nas suas redes sociais, enfim, para você ficar ligado no Debate 93, mesmo depois de meio-dia, entendeu? Aí você vai ter o Debate 93 o dia inteiro. São por isso, Marcela Bastos, muito obrigado, bom final de semana, nós estamos juntos na melhor. Estamos juntos no Debate 93. Ouvinte dizendo: meu filho está profundamente decepcionado com um dos nossos líderes. Eles bateram de frente quando trabalhavam juntos na igreja e nunca mais se entenderam. Hoje, olho para o meu filho e vejo o retrato de uma pessoa desanimada, abatida e sem vontade de estar nos cultos. Como lidar com as decepções na igreja de forma que elas não esfriem a nossa fé? Por que geralmente as pessoas transferem para Deus a culpa por suas decepções no ambiente da igreja? Como ajudar alguém que não quer nem ouvir falar de Deus porque se decepcionou com a igreja? E aí, minha gente? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, o nosso irmão Harold de Oliveira, ao vivo, agradece aos nossos debatedores e também aos nossos maravilhosos ouvintes. Eu agradeço os debatedores, queridos, que estão aqui. Esses assuntos vêm à pauta e eles têm aquele compromisso pedagógico da rádio, educativo. E a gente sempre procura avançar, mostrando qual é a realidade dessas situações que são trazidas por e-mail dos próprios ouvintes. Então eu quero cumprimentar aí os nossos queridos ouvintes que estão sempre nos ajudando e pedindo para que nos ajudem com os temas que os estão perturbando, que querem saber alguma solução. Eu quero aproveitar, JR, queridos ouvintes, principalmente lá da Zona Oeste, para cumprimentar hoje os pastores José Pedro Teixeira, da Catedral das Assembleias de Deus de Santa Cruz, e sua esposa, a pastora Ediná, que estão completando 25 anos de casado. 25 anos de casado. Então, sabe que sempre que se comemora o casamento, a longevidade do casamento, nós estamos celebrando a família, que é a coisa mais importante. Por isso eu queria cumprimentá-los, saudá-los e pedir a Deus que os abençoe ricamente, ainda continuando nessa caminhada, cumprindo aí a missão que Deus estabeleceu para essa família. Bênção puríssima. Reverendo Isaías, obrigado, um abraço, querido, fica com Deus. Um abraço, JR, eu agradeço aos debatedores a participação nessa mesa seleta, e eu quero mandar um abraço para minha esposa Adriana e os meus 3 filhos, Gerson, Tiago e Rafael. Maravilha. Rosângela Oliveira, a nossa menina da mesa de hoje. Muito obrigado, Rosângela. Pelo carinho de menina, JR. Verdade, verdade. Eu quero agradecer aqui em nome da Almader, tá? Quero mandar um beijinho para todos da minha família, o Ministério Alfa, minha igreja, pastor Moisés Andrade, presidente da SEAD, pastor Alberto Serafim, enfim, a todos os nossos diretores da Almader, nosso amigo Jorge Peclá, que foi o elo para que nós estivéssemos aqui hoje. Que Deus abençoe toda essa rádio e parabéns por esses esclarecimentos pedagógicos. E a nossa ouvinte, que ela regularize o mais rápido possível a sua situação diante de Deus, da igreja, para que ela viva feliz. Isso mesmo, palavra boa. Ô, Rosângela, quantas pessoas fazem parte da Almader? Só pra gente ter uma ideia. Olha, é muita gente, né, menina? Em cada congresso que fazemos, cada biênio, em média 7 mil jovens. É mesmo, né? 7 mil jovens. Que Nós maravilha. temos aí um coral que aproximadamente cantam 3 mil jovens. 3 mil jovens no coral. Com um back maravilhoso. Quero mandar um beijo aqui para nossa regente geral, Gesana Barcelos. É mesmo. Toda a equipe está trabalhando muito para esse congresso que vai acontecer. Quando que vai ser? Agora, no dia 5 de fevereiro começa. Vai de 5 a 8 lá na cidade de Rio Bonito. Como essa rádio abençoada está aí divulgando já esse trabalho. Teremos vários cantores, o William
Nascimento, Gisele Nascimento, que faz, né, parte do cast dessa rádio. Canta então, muito. cantam maravilhosamente bem, estarão conosco lá. Você canta também, não canta? Você tem jeito. A gente olha assim, eu nunca ouvi, não. Canto. Né? Mas tem jeito. Você falou, a frase falou, vai ser feliz, que você fez assim, eu falei, você canta. Tem um ritmo. Eu, pela misericórdia de Deus, eu louvo a Deus há mais de 20 anos lá na minha igreja. A gente viaja aí o Brasil e o estado do Rio, sem CD, mas as pessoas gostam, né? E a gente adora a Deus, a gente gosta de louvar a Deus. Então eu faço aquilo que eu gosto de fazer, eu amo fazer, eu amo louvar a Deus. Parabéns. E lá no congresso vocês também poderão me ouvir, estarei louvando a Deus. Deus abençoe e renove cada vez mais. Obrigado pelo carinho de vocês. Um beijo para os meninos e meninas. Amei conhecer a Marcela. É uma pessoa maravilhosa, viu? O seu carinho conosco, assim que na recepção foi maravilhoso. E canta também, entendeu? A voz canta, a Marcela canta e prega muito bem. Prega muito bem. Maravilha. Dançar que há uma certa dúvida aqui, ela e a Claudinha. Um beijinho pra minha irmã Rosemary que tá aqui me acompanhando. Todos vocês. Muito obrigado, Pastor William. Obrigado, querido. Um abraço. Eu que agradeço a todos vocês, essa mesa aqui tão maravilhosa. Depois da explicação da narrativa aqui do nosso companheiro Dr. Garcia, né? Gilberto Garcia, com certeza as dúvidas que muitos tinham caíram por terra. Quero mandar um beijão pra Elma, pra minha filha Isabelle. E tem um amigão que eu não posso esquecer dele, Paulinho. Deus te abençoe, meu querido. Muito obrigado. Brevemente estaremos juntos. Que Deus te abençoe, irmão Frank também. Vai rolar um almoço aí. Que tem sido sempre o canal de bênção nas nossas vidas. Estamos ali na nossa igrejinha ali na Penha, na Avenida Braz de Pina 415, loja D, e tem sido uma bênção. Às quintas-feiras, às terças-feiras, 9 horas da manhã, domingo às 5:30 da tarde com escola dominical. Compareça no culto de libertação, que tem sido maravilhoso. O Senhor tem operado maravilhosamente. Muito bem. Doutor Gilberto, obrigado, querido. Um abraço. Uma satisfação de estar novamente no debate, contribuindo para a rádio por temas tão relevantes como esses, vários outros, e esses na visão social. Um abraço grande, JR. Nossa igreja completa 89 anos este ano, ali em São João de Meriti, Primeira Batista. Um abraço a nossos irmãos que já estamos trabalhando para o nosso 90º aniversário no ano que vem. E também um abraço grande, e-mails do Brasil inteiro. Então os internautas nos encontram no Direito Nosso .com.br. Vai nos achar lá com materiais, etc., de orientação. Então, o Direito Nosso Cada Dia tem abençoado o seu abençoador. Por isso, uma alegria estar aqui na rádio. Benção por isso, meu irmão. Sim, Rosângela, esqueceu quem? Então, eu não posso, não apoio quando eu chego em Magé. Não, pode falar. Olha, todo o pessoal lá do meu trabalho, eu trabalho na Prefeitura de Magé, então todos lá da Secretaria Municipal de Administração estão ouvindo nesse momento. Eu quero dar um beijinho pra todos lá. O presidente da Almada, o presbítero Agnaldo e sua esposa Michele, um beijo pra todos vocês. Benção puríssima. Alegria nossa. Muito bem, muito obrigado aqui a toda a nossa equipe, trabalhando e muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. A Marcela Bastos, a Pet Girl, a Letícia Roseno, o Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina popularíssima Catita. Hoje é o último dia da Pet Girl aqui conosco. Ela volta ao seu horário habitual, horário da tarde. E aí a Luciana Vasconcelos volta para assumir aqui o posto. Muito obrigado à nossa querida Pet Girl pela sua gentileza, pela sua colaboração, pela sua contribuição, pelo seu super envolvimento com o nosso debate 93. Deus te abençoe sempre e cada dia mais, em nome de Jesus. Domingo agora, às 11 horas da manhã, a super edição do debate campeão da 93 FM, onde você vai ouvir o nosso debate escolhido por você, ouvinte amado. 7h15, 8h15, 9h15, mais uma edição do nosso Estudo 93, onde estamos estudando a palavra de Deus de forma expositiva e consecutiva em Atos 13. Eu estou ministrando esse estudo aqui na 93 FM nas manhãs de domingo. Nós estamos juntos na melhor e vamos orar juntos agora, pedindo o reverendo Isaías para orar conosco. Nós vamos apresentar esse tema diante de Deus em oração, a vida dos nossos amados ouvintes, todas as questões que envolvem o nosso dia a dia, as dificuldades e as lutas de cada um. Pedindo a Deus que abençoe com fé, com muita fé, o coração dos nossos amados ouvintes. Vamos orar também pelos enlutados e vamos orar por aqueles que estão enfermos, pedindo a cura em nome de Jesus. Deus eterno, nós te louvamos porque tu és o Deus da nossa vida. Suplicamos a tua bênção para esta ouvinte e também para outros ouvintes que estão vivendo este dilema. Que tu, ó Deus, orientes estas vidas a tomarem uma decisão de fé e a regularizarem a sua situação diante das leis e diante de ti, ó Deus.
Senhor, ministra a bênção da cura àqueles que estão enfermos. Tu és o Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Ministra também a consolação àqueles que estão sofrendo a perda de pessoas amadas. Abençoa cada vida, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.